Isso é o que Deus fala a meu respeito. Isso para mim é o que vale. Sim. Ô, pastor, dentro disso, você falou que quando você foi curado, você estava pregando, certo? Sim. Então você já tinha um pastor ali acima de você. Como que era esse relacionamento com o seu pastor? Não tinha. Não tinha? Não tinha tinha. nenhum relacionamento? Não tinha. E como eles identificaram isso em você, essa questão do seu ministério de pastoral? Na verdade, é assim, a minha vida com Deus, ela começou ministerialmente aos 17 anos de idade. Foi quando eu fui ungido como evangelista, não como líder, mas o ministério eclesiástico como evangelista lá em Efésios 4. Aos 25, eu pastorei uma igreja na cidade líder, lá em Itaquera. Foi quando eu fui ungido, eu e minha esposa, a pastora Marlene, fomos ungidos como pastores. Mas, cara, até dentro disso, assim, para dentro de um padrão, novos, né? Para dentro de um padrão. Muito. Porque hoje em dia a gente vê que a igreja ela tem a consagração pastoral dentro de um tempo de casa. Você trabalha para você e virar pastor. Os cargos, né? Então, tipo, eu vou ganhando título pelo tempo que eu vou tendo. Você não, você já com 25 anos... Com 17 anos meu ministério começou. Não, sim, mas com 25 já pastoral. Pastoral, 25 anos. Com 17, ali nesse processo, já evangelista. Foi um pouco tudo muito rápido nesse sentido, né? Mas que só provou aquilo que Deus tinha para sua vida. Sim, porque eu costumo dizer o seguinte: na verdade, chamado não se cria, chamado se nasce. E é Deus que te chama, né? Missionário é Deus que envia. É Deus que levanta e é Deus que envia. A maior dificuldade hoje, por que você tem muitos líderes morrendo? Quando eu entendi a minha vida ministerial, Deus disse para mim: você vai passar por 3 capas. Para que você chegue de fato no ministério ao qual eu te chamei para ser. Então, com 17, eu fui levantado como evangelista. Aos 25, eu fui ungido como pastor. E aos 32, de fato, foi quando eu fui ungido ao ministério profético. Né? Este é o meu ministério. O meu ministério sempre foi marcado profético. Eu costumo dizer que existe 3 níveis de profeta. Existe o profeta que é pessoal, aquele que Deus levanta para cuidar de pessoas pessoalmente. Existe o profeta congregacional, é aquele que Deus levanta no meio da igreja para direcionar e corrigir a igreja. E existe o profético para as nações, é aquele que Deus levanta para as nações. Não só o Brasil, mas outras nações. E é este o ministério ao qual Deus me chamou. Mas eu tive que passar por essas 2 capas para conhecer e entender, para chegar ao ministério ao qual hoje eu vivo. Um amadurecimento também, né? Sim. Muitos acham que você faz uma teologia. Eu não sou contra a teologia, pelo contrário, eu incentivo as pessoas a estudarem. É bom você conhecer a história. Mas a história, com a essência do Espírito, é uma efusão bombástica. Infelizmente, hoje você tem muita gente pregando teologia, que não existe mais vida no Espírito, e a igreja está dizendo amém para isso. Ceticismo, né? Já estão céticos. Você entende? E é o Na que verdade, você mais tem. Eles só viraram professores de história. Entendeu? E é o que você mais tem, infelizmente. Hoje são poucos homens que você encontra que de fato existe uma vida no Espírito. A essência no Espírito. Né? Hoje o mundo ele vive em 2 gerações. Você tem a geração de Eli, que raramente se ouve a voz de Deus. Porque para alguns você fala, Deus falou comigo, mas Deus fala. Qual que é a voz dele? Como é que é a voz dele? Cara, Não, esses dias, esses dias eu teve um queridão nosso aqui que ele perguntou, ele falou, cara, como que é isso? Porque eu ainda não consegui identificar qual que é a voz de Deus. A gente falou isso com o pastor Abílio aqui, né? É verdade. E o mais interessante é que entra nisto, no nosso título. Pai, Filho e Espírito Santo, quem deles você conhece? Mas como assim? Você vai me dizer, mas como assim? Vamos entender algo muito básico e racional. Primeiro a gente precisa entender a trindade. Muitos falam, mas como é 3 em 1? É muito simples. É o ovo. Você pega o ovo, eu preciso fazer o bolo à moda antiga.
Então você vai o ovo, você quebra e você tem que separar a gema da clara. Tirou a gema, colocou. Aí eu pergunto para você, a casca ali é casca do quê? Ovo. A clara é clara do quê? Ovo. A gema é gema do quê? Ovo. Agora, os três deixaram de ser ovo? Só estão manifestos de uma forma diferente. Essa é a Trindade. É um único Deus que se manifesta de formas diferentes. Como Pai, como Filho e como Espírito. O que eu preciso entender é quem está atuando. Jesus para e pergunta, quem sou eu? Uns começam a dizer, você é Elias, outros dizem, você é Jeremias, você é Moisés, Simão Pedro começa a pular, Simão Pedro, quem sou eu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho falando com Pedro, e Jesus responde para Pedro, Pedro, o meu Pai te revelou. Né? Não veio da carne. O meu Pai, ou seja, eu estou aqui, mas quem te revelou não foi eu, Pedro. O meu Pai se manifestou aí. Jesus, quando foi batizado, Eu ia falar disso agora. os céus se abriram. A multidão viu o Espírito em forma de pomba. Viu a ação do Espírito vindo sobre Jesus. O Filho lá na terra, todo molhado. E uma voz ecoa no céu. O céu se abre e uma voz ecoa. O Pai falando, este é meu Filho amado. A quem me compraram. Ou seja, existe uma manifestação. Que todo mundo viu do Espírito, o Filho presente, e alguém falou. Agora, quando as pessoas falam, Deus falou comigo, eu falo, mas peraí, quem falou com você? Foi Deus. Foi o Pai? Foi o Filho? Ou foi o Espírito? Porque se Deus ele mostra as suas manifestações, Deus quer que eu e você entendamos quem está agindo no ambiente. Chegar no culto e dizer ele está aqui, irmão, é jargão bíblico. Porque ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ok? Então ele está aqui. Acho que a pergunta que tem que ser feita é, quem está se movendo aqui? Para que eu possa cooperar com esta ação e não atrapalhar. Então nós precisamos entender. Agora, esse relacionamento, ele precisa existir. Com esse relacionamento traz essa maturidade e essa identificação. Agora, hoje nós temos uma geração que é uma geração fast food, meu irmão.